Olá, boa noite. Eu sou o Guilherme Menezes e este é o Jornal da Justiça, segunda edição. Seja bem-vindo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal definiram hoje a tese para os efeitos de aplicação da repercussão geral que trata do compartilhamento com o Ministério Público e autoridades policiais de dados bancários e fiscais de contribuintes obtidos pela Receita Federal e o antigo COAF. Isso tudo sem prévia autorização do Poder Judiciário. E você vai ver também. Ministério Público Federal promove encontro com representantes da União Europeia para discutir como combater a violência doméstica. Justiça da Paraíba treina servidores para tomar depoimento de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. Tribunal Superior Eleitoral decide que assinaturas digitais podem ser aceitas para a criação de partidos políticos. E ainda, Justiça Federal autoriza a quebra do sigilo bancário de contribuinte que prestou informações falsas à Receita. O plenário do Supremo Tribunal Federal definiu na sessão de hoje as regras para o compartilhamento de dados bancários e fiscais de órgãos de fiscalização. A repórter Evne Araújo acompanhou a sessão e tem os detalhes. Boa noite, Evne. Oi, Guilherme, boa noite. O ministro Alexandre de Moraes foi o responsável pelo texto dos critérios. Ele consultou todos os ministros da corte e isso estava sendo feito desde a semana passada, quando, por maioria, o plenário do Supremo autorizou o compartilhamento de dados bancários e fiscais do antigo COAF e da Receita Federal com o Ministério Público e a Polícia sem a necessidade de decisão judicial. Só estava faltando definir parâmetros de como isso iria ser feito. A tese fixada hoje pelo Supremo Tribunal Federal foi aprovada por 10 votos a 1. Vamos conferir como ficam essas regras. Item 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Item 2. O compartilhamento pela UIF e pela Receita Federal do Brasil deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. Vamos entender melhor essa decisão do Supremo. Para isso, eu converso agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Oi, Karina, boa noite. Olá, Guilherme, boa noite. Bem, agora essa questão do compartilhamento de dados está resolvida. Depois de 5 sessões plenárias e o resultado do julgamento proclamado na semana passada, faltava apenas a fixação dessa tese, já que se trata de um recurso extraordinário e essa tese vai servir de parâmetro para o julgamento, para a decisão em outros processos que aguardavam essa conclusão final aqui no Supremo. E os ministros acabaram refletindo aquilo que foi discutido nessas 5 sessões plenárias, tanto o compartilhamento de dados da Receita Federal, que envolvia o caso concreto desse recurso extraordinário, ampliando um pouco mais o objeto da discussão para dizer também que aquelas informações obtidas pela UIF, que é o antigo COAF, também podem ser compartilhadas, resguardando sempre o dever de proteção do sigilo dessas informações e resguardando também a possibilidade do Poder Judiciário, em uma situação posterior, em controlar eventuais abusos em que esse sigilo poderia vir a ser quebrado. Mas agora, com a fixação dessa tese de repercussão geral, esse assunto já se encontra pacificado, vamos dizer assim, consolidado aqui no Supremo Tribunal Federal.
E na sessão de hoje, Guilherme, o julgamento, logo depois do intervalo da sessão em que foi fixada essa tese, os ministros iniciaram o julgamento de 2 ações diretas de inconstitucionalidade envolvendo concessionárias de energia elétrica. Numa ação direta de inconstitucionalidade, questionava-se uma lei do estado do Rio Grande do Sul e uma lei do Amazonas. Nenhum dos 2 casos foram concluídos em razão de pedidos de vista, mas há uma situação coincidente. A associação, a Abradi, é a autora dessas 2 ações, questionando essas 2 leis em situações completamente diferentes. Na ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a lei do estado do Amazonas, o argumento é que o estado do Amazonas não poderia legislar sobre obrigação afeta a concessionárias de energia elétrica no sentido de exigir que elas notificassem os usuários quando fizesse qualquer tipo de vistoria no equipamento ou vistoria técnica nos medidores. 5 ministros já se manifestaram, seguindo o relator ministro Marco Aurélio, no sentido de que não há qualquer inconstitucionalidade nessa lei, porque ela visa a proteção do direito do consumidor. Mas outros 4 ministros já se manifestaram, seguindo a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, no sentido de criar ônus para essas empresas é uma competência da União, somente a União poderia legislar sobre esse assunto, não caberia aos estados. Mas o julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Nesse caso, vamos aguardar quando esse tema retornar ao plenário, qual será a decisão. Muito bem, Karina. Vamos até aproveitar que você introduziu o assunto e vamos ver uma reportagem sobre essa história. Então, ainda na sessão plenária de hoje, os ministros do Supremo julgaram como inconstitucional uma norma que instituiu a taxa para a exploração de recursos hídricos no Amapá. A Associação dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, que entrou com a ação no Supremo, alega que não é função do Estado legislar sobre o tema e que a forma de cobrança da taxa seria irregular. A taxa é tributo vinculado, tributo referível. Referível a quê? A uma atividade estatal específica, pois do contrário de taxa não se trata, e sim de uma nova fonte de custeio criada pelo Estado. A lei estabelece o pagamento de uma taxa de fiscalização para pessoas físicas e jurídicas que usam recursos hídricos para gerar energia. De acordo com o Estado, os valores foram estabelecidos para garantir a atuação da Polícia Ambiental no controle da atividade de exploração. O Estado do Amapá é um Estado pobre, não dispõe de recursos. Essa legislação vai permitir o controle e evitar que aconteçam desastres, como aconteceu em Brumadinho, porque por falta de fiscalização. O ministro Marco Aurélio votou pela inconstitucionalidade de diversos dispositivos da legislação. Não apenas os dados evidenciam a ausência de proporcionalidade entre o custo da atividade estatal de que decorre a taxa e o valor a ser despendido pelos particulares em benefício do ente público. A própria redação da lei questionada conduz à conclusão no sentido do caráter eminentemente arrecadatório do tributo instituído. Ele foi acompanhado por 9 ministros. A base de cálculo, a base de incidência, eu também, com todo respeito, entendo que não estão presentes os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Fica tisnado de inconstitucionalidade materialmente este caso na íntegra, pela circunstância de haver a caracterização da própria essência da taxa pela fixação de valores que estão em discordância com as atividades e da forma exercida e da forma posta pelo legislador estadual. O ministro Edson Fachin divergiu em parte do relator. Para ele, o Estado pode fixar o valor de cobrança de taxa independentemente da atividade de fiscalização. O problema está, e aí sim, creio que impõe-se, portanto, a procedência parcial, é que ao escolher na sua dimensão material da respectiva hipótese de incidência desse tributo uma dimensão de grandeza que afere o volume hídrico empregado, deixa de existir a correspondência entre o exercício desse poder de polícia e os recursos ou a receita que será auferida. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que assinaturas digitais podem ser aceitas para a criação de partidos políticos, desde que haja prévia regulamentação. Veja esse e outros destaques da sessão plenária do TSE.
Por 4 votos a 3, o plenário do TSE decidiu autorizar o uso de assinaturas eletrônicas em vez de assinaturas em papel para a criação de um partido político. Mas a modalidade só será aceita depois que o tribunal regulamentar a questão. O entendimento foi firmado pela Corte ao responder uma consulta sobre o tema apresentada pelo deputado federal Jerônimo Pizzolotto Guergen, do PP do Rio Grande do Sul. O parlamentar queria saber se assinaturas digitais poderiam ser usadas para comprovar o apoiamento mínimo exigido por lei para a criação de um partido político. A maioria dos ministros acompanhou a divergência aberta pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Inexiste óbice a certificação digital das assinaturas, sendo antes, a meu juízo, recomendável que assim se proceda. Também, sob o ponto de vista técnico, a adoção dessa sistemática é igualmente viável, conforme se atesta e se colhe da manifestação da Secretaria de Tecnologia da Informação deste tribunal. Segundo o subscritor, há viabilidade técnica. Esta secretaria conhece as tecnologias necessárias para desenvolver aplicativos para dispositivos móveis. Esse processo conferirá maior celeridade por facilitar sobremaneira o trabalho de verificação e homologação realizado por essa justiça especializada. Os ministros acolheram sugestão do ministro Luiz Roberto Barroso para destacar a necessidade de prévia regulamentação do tema pelo TSE e o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica adequada para verificar a autenticidade das assinaturas. Eu diria, é válida, mas depende de regulamentação e do desenvolvimento da ferramenta tecnológica própria, que envolve, inclusive, liberação de recursos que andam escassos por aqui, como Vossa Excelência bem sabe. Ainda durante a sessão, o plenário começou o julgamento de um recurso da senadora Selma Arruda, eleita pelo estado do Mato Grosso no ano passado. Ela teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso e recorreu ao TSE. O relator do caso, o ministro Og Fernandes, votou para manter a cassação. Para ele, houve Caixa 2 e abuso de poder econômico na campanha de 2018. Ela teria usado valores expressivos em fase anterior à campanha para promover a candidatura. O ministro Og votou pela convocação de novas eleições para senador no estado e pela inelegibilidade de Selma Arruda até 2026. Tema dessa forma, que concerne ao Caixa 2, recursos que totalizam R$ 240 mil e título de arrecadação ilícita de R$ 188 mil. Os ilícitos identificados são expressivos e se amoldam, ao meu ver, ao disposto no artigo 30A da Lei 9.504. Penso que a conclusão do Tribunal Regional, no sentido de que a autoria dos ilícitos recai sobre Selma e Gilberto, foi acertada. A recorrente ocupou por décadas o cargo de juiz de direito no estado do Mato Grosso, tendo inclusive exercido a função eleitoral. Tal fato dá cores mais vivas aos ilícitos praticados, porquanto jamais se poderia cogitar de desconhecimento das normas ora transgredidas. A ministra Rosa Weber declarou o adiamento do processo após o voto do relator. O julgamento do recurso será retomado no dia 10 de dezembro. E ao fim da sessão administrativa, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, destacou a menção honrosa que a campanha TSE contra as fake news ganhou na 16ª edição do Prêmio Inovare. A iniciativa foi realizada durante as eleições do ano passado e tinha como objetivo combater a desinformação. Em tempo de disseminação de notícias falsas, esse tribunal se destacou no combate à desinformação e nos esclarecimentos de boato durante as eleições gerais de 2018. Esta foi uma ação idealizada pela Assessoria de Comunicação da Casa, em parceria com a Assessoria de Gestão Eleitoral e com a Secretaria de Tecnologia da Informação. E eu faço esse registro para parabenizar pela excelência o corpo funcional desta casa que atuou neste projeto. A seguir, você vai ver como o judiciário atua no combate à violência contra a mulher.
Voltamos já. Justiça é você conseguir ter acesso a direitos. Representantes do Ministério Público do Brasil e da União Europeia participaram em Brasília de um encontro sobre violência doméstica. Eles trocaram experiências sobre como aumentar a proteção às mulheres. Essa foi a terceira edição do Seminário Internacional Brasil-União Europeia sobre prevenção à violência doméstica, que reuniu vários membros do MPF, autoridades e instituições de vários países. A atividade fez parte da campanha nacional 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. No evento, foi divulgada uma ferramenta muito importante para o combate da violência contra a mulher, desenvolvida por peritos brasileiros e europeus. O FRIDA é um formulário nacional de risco e proteção à vida. É um formulário que a vítima de violência doméstica preenche e, ao final do formulário, a resposta sobre se a vítima se encontra numa situação de baixo, médio ou elevado risco. E com esta informação, as autoridades estatais e a própria rede de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher podem encaminhar a vítima para a melhor assistência. Também foram firmados 2 acordos de cooperação técnica entre a ministra da Mulher, da Família e Direitos Humanos, Damares Alves, e 2 empresas privadas, a Avon e a Forte Leve. Ambas se comprometeram a divulgar nas embalagens dos seus produtos políticas públicas de combate e prevenção à violência doméstica. Ainda sobre violência doméstica, no Distrito Federal, o Judiciário tem orientado homens a refletirem sobre os erros e aprender que impor masculinidade não contribui para uma convivência pacífica em casa. Não se trata de aula, muito menos de palestra. Um curso? Não. Na verdade, nessa sala do Fórum de São Sebastião, o que ocorre é um bate-papo. Uma conversa entre homens que respondem a processo relacionado à Lei Maria da Penha. É esse homem entender que qualquer mulher veste a roupa que ela quiser e ela não pode ser estuprada por causa disso. Os olhares permanecem atentos e interessados em informações até então desconhecidas. No total, são 5 encontros, cada um sobre um tema. O primeiro é sobre legislação. Tem também sobre mitos e verdades sobre violência. Nesse, eles aprendem sobre sistema de crenças. Afinal, sabe-se que muito do comportamento violento, agressivo, é uma reprodução do que se aprendeu e viu na infância e adolescência. A falta de informação é algumas coisas que eu não tinha conhecimento, né? Que se eu fizesse, poderia me trazer até aqui. O projeto começou em 2015. De lá para cá, já atendeu 2.700 homens. As atividades ocorrem em 5 polos do Distrito Federal. João é um dos facilitadores. Ele explica que a iniciativa não busca punir, e sim dar voz, oportunidade de fala e reflexão. A ideia da criação dos grupos reflexivos para homens surgiu da necessidade que os magistrados que atuam na violência doméstica e familiar contra a mulher tinham de fazer o encaminhamento sem que perdesse o time reflexivo do delito cometido. Você pode participar do Jornal da Justiça. Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, o número é 61 99260 6116. A seguir, servidores do Judiciário da Paraíba recebem treinamento para ouvir crianças e adolescentes. Nós voltamos em instantes. Agir de forma justa, de acordo com o que a sociedade espera. O Tribunal de Justiça da Paraíba treinou servidores para a tomada de depoimento de crianças e adolescentes, vítimas e testemunhas de violência. O curso é para humanizar esse momento tão difícil. Durante 5 dias consecutivos, no auditório do Fórum Criminal de João Pessoa, 15 servidores do Judiciário paraibano participaram do curso que capacitou entrevistadores forenses para a tomada do depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.
O curso, que teve carga horária de 24 horas, é uma realização do TJPB por meio da CONJU, Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude. A importância é que agora, com o advento da Lei 13.341, todos os tribunais de justiça têm que ter em seus quadros pessoas capacitadas para fazerem essas entrevistas, tomarem esses depoimentos. Embora o Tribunal de Justiça da Paraíba, desde 2011, venha já tomando esse depoimento bem antes do advento da lei. A juíza Antonieta Maroja, titular da 2ª Vara da Infância e da Juventude da capital, ressaltou que a criança ainda se encontra em uma situação peculiar de desenvolvimento biopsicossocial e, por isso, precisa ser tratada de forma diferenciada. A fim de que criança e adolescente vítimas ou testemunhas de violência possam ser ouvidos sem uma nova vitimação através do processo judicial. A psicóloga da CONJU, Ruth Alves Rolim, lembrou que o entrevistador precisa ser capacitado para acolher a criança e não fazer com que ela se sinta lesada por ter sofrido um dano. Estamos preocupados, sim, com a revitimização, até porque essa Lei 13.431 veio para permitir à criança essa fala diferenciada, né, em local diferenciado. A criança não vai ser mais levada à audiência tradicional. Ela fica em uma sala em separado e isso para ela é confortável. Márcia Cristine Bezerra, técnica judiciária que atua no Juizado da Violência Doméstica da capital, participou da capacitação a fim de aprofundar conhecimentos sobre o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Que o curso venha agregar em outros conhecimentos, né, que a gente possa ter, né, sobre o depoimento e sobre como que a gente pode, né, tá auxiliando o judiciário no enfrentamento, né, à violência e na criminalização do abuso sexual infantil e adolescente. Justiça Federal permitiu a quebra do sigilo bancário de um contribuinte que prestou informações falsas à Receita. Para a 3ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a quebra do sigilo bancário do contribuinte foi legítima, já que o artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001 permite que movimentações financeiras sejam usadas como objeto fiscalizador de obrigações tributárias para responsabilizar inadimplentes ou apurar indícios de ilegalidades. No caso, o acusado omitiu rendimentos na declaração do Imposto de Renda de 2012 para diminuir o valor a ser pago, que pode ultrapassar R$ 9.800.000. Em São Paulo, a Justiça Eleitoral promove no próximo sábado, dia 7 de dezembro, mais um plantão da biometria. O atendimento será em todos os cartórios eleitorais, com exceção daqueles onde o cadastro já foi concluído. O eleitor deve agendar o horário pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Anote aí, tre-sp.jus.br. O prazo final termina no dia 19 de dezembro. Quem não fizer o cadastramento pode ter o título de eleitor cancelado. Chegou a hora de darmos um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça para falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as informações. Olá, Viviane, boa noite. Boa noite, Guilherme, e boa noite a todos. Olha, a Justiça Federal no Ceará suspendeu a nomeação do presidente da Fundação Palmares. Sérgio Nascimento de Camargo publicou nas redes sociais comentários que, segundo o juiz Emanuel Guerra, ofendem o público que deve ser protegido pela Fundação. Em uma das publicações, Sérgio classificou o racismo no Brasil como Nutella. O Conselho Nacional de Justiça pediu informações à Justiça de Minas Gerais sobre o racionamento de água nos presídios. Na última sexta-feira, o governo estadual anunciou essa medida para economia aos cofres públicos. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário de Minas recebeu prazo de 5 dias para informar as providências que estão sendo tomadas para apurar suposta violação dos direitos dos presos. Bem, para fechar o giro, uma notícia da Paraíba. A 2ª Vara Criminal de Campina Grande inocentou um rapaz de estupro e mandou apurar se a adolescente que fez a denúncia cometeu calúnia. A juíza Ana Penazzi disse que o laudo pericial e as imagens das câmeras de segurança não comprovaram o estupro.
O Giro fica por aqui. As reportagens do Jornal da Justiça estão todas lá no YouTube. É só digitar TV Justiça Oficial. Guilherme. Obrigado, Viviane. Boa noite. E o Jornal da Justiça termina aqui. Muito obrigado pela companhia. A gente reforça o convite para você. Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é 61992606116. Uma ótima noite para todos. Tchau.